como calcular vários textbox dentro do Excel através de VBA. Esta foi uma pergunta de um dos meus seguidores e eu vou responder agora. Então, a primeira dica que eu te dou é fazer o tratamento de erros. Então, essa é a planilha que eu recebi por e-mail aqui do meu seguidor no YouTube. E esse aqui, ó, é o formulário que ele quer os cálculos. Então, a primeira dica é corrigir erros. Por quê? Antes de continuar, eu quero dar os créditos aqui, tá? Ao desenvolvimento da planilha para o meu amigo aqui, ó, William Oliveira, porque foi através do curso das videoaulas dele, dessa série aqui, ó, Planilha para Gerar Orçamento em Excel, que esse meu seguidor aqui do YouTube fez esse layout aqui, tá bom? Continuando então, no código aqui, no seu código, você havia feito o seguinte, ó, 2 cliques aqui no botão quantidade, aí você escreveu aqui o seguinte, o TXT total 1 vai receber o TXT quantidade 1 na propriedade texto multiplicado pelo TXT valor 1, TXT preço 1 na propriedade texto. Olha só, aqui vai ser o sinal de igual. Então, o TXT quantidade 1 é esse aqui, o TXT preço 1 é esse aqui e o TXT total 1 é esse aqui. Então, eu vou executar e olha só o que vai acontecer. Quando eu mandei no código lá, eu digitar alguma coisa aqui, ele vai disparar um erro. Olha só, tipos incompatíveis. Por que ele está disparando esse erro? Eu cliquei ali em depurar e eu já vou te explicar o porquê. Olha só, o valor do TXT quantidade 1 é 1. Só que o valor do TXT preço ele está vazio. Então, assim, isso pode acontecer do usuário final acabar fazendo isso na sua planilha e vai disparar um erro. Então, o que eu faria nesse caso? Eu pegaria o TXT total 1, olha só, TXT total 1, e eu já digo que o texto dele vai ser igual a 0. Aí eu coloco assim, ó, para poder tratar o erro. Quando der o erro, ó, quando der o erro, resuma na próxima. Ou seja, se der erro, ele vai pular para a próxima linha de forma automática, ok? Então, vamos executar agora. F5, se eu digitei, ó, ele não apresentou o erro, porque eu fiz o tratamento. Se eu digitar aqui o preço agora e digitar novamente a quantidade, ó, ele vai calcular. Se eu quiser que esse preço também tenha o mesmo cálculo, então eu teria que fazer assim, ó, Ctrl C aqui, vir aqui no TXbox do texto, do preço, ó, vou dar 2 cliques e eu daria um Ctrl V, dessa forma. Então, na próxima dica, eu vou te dar uma dica valiosíssima, que é como reaproveitar o código para você não precisar ficar copiando códigos, tá bom? Então, eu vou dar um F5, olha, se eu digitei a quantidade e digitei um preço, ele automaticamente faz o cálculo, tanto com a quantidade, tanto com o preço. Então, vamos para a próxima dica. A dica número 2 é o reaproveitamento de códigos através de parâmetros de entrada. Antes de partir para a dica 2, quero pedir que você dê aí a sua ajuda para o canal. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixa também o seu comentário, que é muito importante aí para o crescimento do canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Se você tiver alguma ideia, alguma dúvida, alguma crítica, pode mandar contato aí para mim. Você pode acessar o meu site, que é o edvancabral.com.br. No final do site vão ter lá os meus contatos. Será um prazer gravar aí para todos vocês. E também compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Então, vamos para a dica 2. Então, quando eu digo reaproveitamento de código, significa que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vários. Deixa eu ver aqui. 3, 6, acredito que 10. Você tem 10 vezes a mesma situação. Então, você pode reaproveitar esse código, criar uma função e copiar ela
copiar a chamada dela nos outros campos. Eu vou te explicar agora. Vou dar 2 cliques no controle txt quantidade, e aqui a gente tem a função que a gente criou na aula passada, os códigos. Então, olha só, o que é igual aqui? Isso aqui é igual, só vai mudar o controle. Isso aqui é tudo igual, só vai mudar o total, a quantidade e o preço, ok? Então, eu vou criar, ao invés de deixar aqui, ó, no método change, eu vou até apagar isso aqui, ó. Eu vou criar uma função. Eu vou colocar assim, ó, calcular item. E aqui eu vou precisar de 3 controles, ó. Eu vou pegar, então, o total, ó, esse total vai ser do tipo control. Vou criar uma nova variável chamada de quantidade e ela também vai ser do tipo control. Vou criar também uma variável chamada de valor e ela também vai ser do tipo control. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando 3 variáveis de entrada, ou seja, elas vão entrar por outro local. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Só que aqui, ó, eu posso, no lugar desse total 1, eu colocar o controle total, que no caso vai ser a minha variável. Aqui também, eu posso colocar o total, certo? Aqui onde é a quantidade, eu coloco a variável QTD. E onde é o preço, eu coloco a variável valor. Então, são o quê? São variáveis de entrada que eu coloquei dentro dos parênteses aqui na chamada da minha macro calcular item. Como eu vou utilizar agora? Olha só como vai ficar simples. Eu vou dar 2 cliques no quantidade e vou fazer assim, ó. Chame a função calcular item. Quando eu abrir parênteses, olha só, ele está me perguntando qual é o seu controle de total. Então, eu vou colocar aqui o txt total 1, vírgula. Qual é o seu controle de quantidade? Txt quantidade 1, vírgula. Qual é o seu controle de valor? Txt preço 1 e eu fecho parênteses. Como no preço eu vou querer o mesmo cálculo, então eu copio, venho aqui no preço, ó, dou 2 cliques e colo, beleza? Então, olha só. Agora, com apenas uma linha de código em cada um dos textbox, a gente vai conseguir executar o mesmo efeito. Vamos então dar um F5 e olha só, se eu digitar aqui 10, ó, ele vai fazendo o cálculo. Agora, se eu quiser esse mesmo efeito nos outros, é muito simples, ó. Eu dou 2 cliques aqui, aí eu faço a mesma coisa, ó, chame a função calcular item. Aí, qual que é o meu total agora? Txt total 2, vírgula. Qual que é a minha quantidade agora? Txt quantidade 2, vírgula. E qual que é o controle para o valor? Txt preço 2 e eu fecho parênteses aqui, ok? Vou copiar isso daqui, ó, Ctrl C, vou vir no preço 2, que vai ser o mesmo, ó, Ctrl C, dei 2 cliques e aqui eu dou um Ctrl V para poder colar. Então, perceba que eu só vou chamar a minha função e vou preencher os parâmetros, ó. Qual que é o total, qual que é a quantidade, qual que é o preço. E todo o restante dos códigos eu vou trabalhar dentro da função calcular item. Se eu precisar de fazer alguma modificação depois, se eu fizer uma vez no calcular item, ele vai ser reproduzido em todos os outros. Olha só, agora nós estamos aqui na linha 2, ó, 50, eu vou digitar 2 aqui no preço, ó. Ele automaticamente vai fazendo o cálculo da maneira correta. Beleza? Então, essa é a nossa segunda dica. E a nossa terceira dica é como calcular o total geral utilizando variáveis. Então, como a gente já tem aqui o cálculo sendo feito linha a linha, olha só, eu estou digitando aqui e ele já vai selecionando para mim o total. Então, basta eu fazer a somatória dos 10 textbox relacionados aqui ao total, ok? Esses dois aqui eu não preciso mexer neles porque eles já vão ter os valores automaticamente calculados aqui pelo total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no código e vou criar uma função, ó, vou chamar ela de cálculo geral, ok? Eu vou precisar criar uma variável para cada valor, cada total. Eu não vou poder usar esse onResumeNext, porque nesse caso é apenas um item que vai ser calculado.
No próximo vão ser vários itens. Então a gente não pode usar o onResumeNext, porque senão ele vai pular para a próxima instrução e pode bagunçar todo o cálculo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui 10 variáveis, vou chamar ela de T1 a primeira, e ela vai ser do tipo doubler. Por que eu estou utilizando o tipo doubler? Porque ele aceita variações de números quebrados, ó. Ele aceita isso daqui. Se eu estivesse utilizando um outro número, um outro tipo qualquer, poderia não aceitar. O doubler aceita. Então é importante a gente utilizar nesse formato. Então eu vou dar aqui Ctrl V 10 vezes e vou alterar aqui, ó, para os nomes aqui. Aqui faltou um ainda, que eu tenho lá um total de 10 textbox. Agora eu vou fazer assim, ó, se o txt total na propriedade texto, se ele for diferente de vazio, então pegue a variável T1 e diga que ela vai receber o valor do txt total 1 na propriedade texto. Só que antes eu já tenho que iniciar a variável T1 dizendo que ela vai ser igual a 0. Assim eu já vou garantir que sempre vai ter um valor nela, não vai dar erro na hora que eu for calcular, ok? Aqui, talvez você nem precisaria fazer essa definição, mas eu gosto de fazer porque quanto menos erro gerar, melhor. Então eu vou copiar aqui, ó, ok? Aqui, ó, a gente poderia fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aí o que é que eu faço? Eu vou copiar esse asDouble, Ctrl C, vou selecionar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl L, vou copiar o asDouble, vou deixar marcado aqui texto selecionado, substituir, eu vou colocar igual a 0 e vou clicar em substituir todas, ó. Agora eu vou escrever aqui dim espaço e aqui eu vou deixar vazio. Vou clicar em substituir todas e ele apaga para mim. Então eu automaticamente tenho aqui todas as minhas variáveis iniciadas com o valor 0. Então aqui eu vou fazer o quê? É só copiar, colar aqui 10 vezes, trocando as referências, ó. Aqui vai ser o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos alterar aqui 9, 10. Aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Então eu já estou pegando. Primeiro eu fiz o quê? Declarei as variáveis do tipo doubler. Depois eu peguei o valor de todas elas, coloquei 0 para garantir que não vai dar erro. Lembrando que isso aqui talvez você nem precise, mas eu gosto de garantir que não vai dar erros. Depois eu vou alterando o valor de cada uma das variáveis, somente se o txt total, se o texto dele for diferente de vazio. Agora eu vou pegar o seu textbox que você tem lá embaixo, ó, que é a somatória total, deixa eu ver como que é o nome dele. Vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que ele vai receber, ó, o texto dele vai ser igual. Aí eu pego T1 mais T2 mais T3 mais T4 mais T5 mais T6 mais T7 mais T8 mais T9 mais T10. E eu fecho parênteses aqui. Vai ficar então dessa forma aqui, ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cálculo geral, ó, Ctrl C, toda vez que eu calcular o item. Só que não precisa de eu chamar aqui, ó. Não precisa de eu chamar aqui toda vez, não. Por quê? Todos eles já vão chamar o cálculo item. Então, você chama o cálculo geral lá dentro do cálculo item, ó. Aqui. Entendeu? Lembra que eu te falei que o uso da função, o uso de parâmetros, deixa o código mais completo? Olha só, eu vou chamar somente uma vez. Toda vez que eu utilizar o preço ou a quantidade, em qualquer local que eu chamar o calcular item, automaticamente eu estaria chamando o calcular geral. Então vamos dar um F5 e olha só. Digitei aqui, ele vai dar um erro, ó. Não, ele deu erro porque eu coloquei a duplicidade. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui está duplicado, ó. Deixa eu ver aqui embaixo, ó. Também está duplicado.
Deixa eu ver aqui embaixo não. Então acertei, vou dar um F5. Olha só, ele já acertou para mim. Deixa eu digitar aqui, ó. Tá vendo lá embaixo? O valor é 10. Vamos tentar o próximo. Vou digitar 1, ó, o valor 60. Aqui não vai funcionar porque eu não coloquei os códigos ainda, tá? Eu vou parar o código aqui, o vídeo, e vou copiar isso aqui, ó, da quantidade aqui, para todos os textbox e eu volto mostrando o resultado final então. Então, voltando aqui, já fiz a configuração. Eu vou digitar 1 em todos os controles para a gente ir conferindo se ele vai colocando 1 no total e se ele vai acrescentando 1 lá embaixo, ó. Toda a programação que você faz, você tem que fazer o teste mais óbvio possível para você saber se ele está funcionando. Então, ó, todos ficaram com 1 e o resultado total foi 10, ok? Então, esse é o nosso cálculo geral aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, vou digitar 1,35, ó, 10,35. Essa parte aqui do desconto, aí já é uma outra questão. Se você quiser aplicar aqui um total de desconto percentual, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, eu vou digitar que eu quero 10%. Então, eu faria da seguinte forma. Dentro aqui da função cálculo geral, ok? Aqui no final, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de somatória, e ela vai ser do tipo double também. Aqui, ao invés de já jogar o valor no txt soma total, eu vou pegar a somatória e vou pegar esse valor. Agora o txt soma total, eu vou dizer que ele vai ser igual a somatória. Deixa eu só dar uma conferida aqui nos seus textbox aqui. O total de desconto, F4, ó, Ctrl C. Vou colar ele aqui. Eu vou criar então uma outra variável para ser o desconto. Essa variável também vai ser do tipo double. E eu vou dizer que o valor dela já vai ser igual a 0. Aí o que é que eu vou fazer? Se eu tenho que pegar aqui, ó, se esse controle lá de cima, que é o seu desconto, deixa eu ver o nome dele aqui, txt desconto. Se ele tiver diferente de vazio, ó, se o txt desconto, o seu texto, se for diferente de vazio, então pegue a variável desconto e altere o valor dela para o mesmo que tiver lá no txt desconto na propriedade texto. Agora eu vou pegar o total na propriedade, o total do desconto, tá? Vai ser igual, aí eu vou abrir parênteses, vou colocar assim, ó, a somatória vezes, aí aqui eu vou colocar o desconto dividido por 100. É dessa forma aqui que você consegue um desconto em percentual, tá? Você pega o valor total, multiplica pelo desconto, dividido por 100. Vamos fazer um teste? Vamos dar um F5. Eu vou digitar 1 em todos aqui, só para a gente ver se vai funcionar. Beleza, agora eu vou dar um desconto aqui de 10. Eu vou alterar novamente aqui para 1. Ó, então o total do desconto é 1. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 99, ó, deu aqui um valor de 108, deixa eu digitar 92, 91. Ó, 91 mais os 9, né, de cima daria 100. Então, um desconto de 10% em cima de 100 é 10, ok? Essa parte aqui já está certo. Para eu não precisar digitar esse monte de 1 aqui de novo, eu vou voltar no código VBA, vou marcar aqui, ó, e vou digitar alguma coisa aqui novamente. Aqui, eu vou ter o txt total, não sei como que você colocou lá, deixa eu ver, txt líquido, txt total, bom, eu não estou conseguindo saber o nome do seu textbox não, eu vou ter que parar o código mesmo. Esse textbox aqui, ó, que é o valor líquido, F4, txt valor líquido, a gente vai pegar ele e vai fazer a mesma coisa, só que, ó, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, o txt valor líquido na propriedade texto vai ser igual, aí eu pego a somatória e diminuo por esse cálculo do percentual, ok? Lembra que a somatória no nosso exemplo anterior era 100 e o total do desconto era 10, então o resultado vai ser 90. Vamos dar um F5 para testar, ó, eu vou digitar aqui 100, vou digitar aqui que eu quero 10% de desconto e vou digitar aqui 1. Olha só lá embaixo, total 100, desconto 10 e o líquido 90.
Para resolver também essa questão de, olha só, eu estou digitando o desconto, ele não está recalculando. Então, você vai vir aqui no seu controle de desconto, ó. Você vai dar 2 cliques nele. Aí você vai chamar também a função cálculo geral. Então, se eu executar, ó, coloquei aqui 100 e o meu preço é 1. Ah, eu quero dar agora 50% de desconto, ó. À medida que você vai digitando, ele vai recalculando lá. Vou digitar mais 100, vou colocar mais 1, olha. Ele deu 200, total de 100 e o total líquido a pagar 100. Então, com isso eu finalizo aí a aula. É muito importante para mim que, se você gostar do vídeo, já se inscreva-se, já ative as notificações. Se você gostou aí, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim. Compartilhe também nas redes sociais para ajudar o canal a crescer cada dia mais. Se você gostar, se te ajudou de alguma forma, deixe o seu comentário também. Se você tiver alguma ideia de alguma aula, alguma dúvida que você queira, poste aí também, que vai ser um prazer para mim estar atendendo, se for uma coisa que eu ver que vai ajudar não só você, mas outras pessoas. E visite também os meus sites, que é o edvancabral.com.br e o programeaqui.com/loja. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.